Existe uma palavra que todo mundo acha que existe, que é o autismo. Eu espero que no final da minha exposição vocês se convençam que não existe o autismo, existem os autistas. Cada um diferente em si, único, tendo traços em comum, evoluindo como pode e como sabe. Como eu estou no ambiente onde se distribuiu agora o Novo Testamento, eu tenho em mãos aqui um outro documento que justifica por que eu estou aqui, que é o Pentateuco, além dos livros dos Juízes e dos Profetas. E num dos livros, que é de Deuteronômio, que é o último dos 5 livros entregues por Moisés, antes dele se retirar no Monte Nabó, tem algumas coisas que ficaram, e são os mandamentos. Para nós temos 613 mandamentos, dos quais 365 são não faça, e 248 faça. 365 para nos lembrar que cada dia do ano solar nós temos que prestar atenção para a gente realmente não errar, não fazer erros. Então, hoje eu estou aqui, Manuel, por causa de um dos mandamentos. Um dos 365 mandamentos que está no Deuteronômio 22:4. Eu vou ler. Ninguém conhece de cor. Então, quem disser que conhece de cor, pode ser talvez o César, que sabia coisas de cor, mas sem utilidade. O César, para quem não sabe, é o filho do meu querido amigo Manuel. Mas ele diz assim: vendo o jumento do teu irmão, ou o seu boi, caídos no caminho, não farás como não os visses, mas o ajudarás a carregá-los. Manuel fez esse mandamento, e hoje eu estou fazendo também, porque ele, vendo muitas pessoas sobrecarregadas com o problema de seus filhos autistas, ele estendeu a mão e conseguiu ajudá-los. E hoje eu estou aqui tentando não deixar que a carga seja tão pesada para os pais que aqui estão, como o Manuel me disse que estariam, ou os interessados que podem também ajudar a não deixar que o burro e o boi estejam sobrecarregados. Entendam, isto é metáfora, isso não é poesia, isso é linguagem de mais de 3.500 anos atrás. Então, pode ter uma forma mais moderna de dizê-lo, mas o que está escrito é isso, e cada um tem a capacidade de interpretar. Então, o autismo é um desafio, porque a cada vez que se defronta com alguém portador do autismo, a gente começa a olhar e começa a se perguntar: por onde eu começo? Como é que eu olho? Como é que eu entendo? E como é que eu vou avaliar? Se eu for avaliar só por aquela definição que é de um trio, 3 pilares: não se comunicar, se isolar e resistir a mudanças, nós não vemos cada indivíduo. Porque cada indivíduo é único e nós temos que saber olhar para ele. E a primeira variável é, quando aparece a criança,
qual a idade que ela tem. O que diferencia um indivíduo que tenha 1 ano e meio de alguém que tenha 9, de alguém que tenha 21? A gente vai dizer um número. Não é. Não é porque quanto mais jovem a pessoa é, mais plástico é o seu sistema nervoso, mais nós podemos entrar dentro dele. Como é que nós entramos no sistema nervoso de um indivíduo? Alguém teria um palpite aqui? Abrir o crânio dele? Não. Né? Nós entramos todo momento, como eu estou entrando agora no cérebro de vocês, através da estimulação, através da audição, da visão, do olfato, do tato, e estas modalidades são de primeira importância. Eu vou me estender um pouco mais, porque na idade de 0 a 7 anos, a maior plasticidade, a maior facilidade da gente conseguir que a criança aprenda e receba e amadureça. Então, isto vai nos ditar que tipo de intervenção nós vamos ter que preparar, dirigir, elaborar, sempre para conseguir, de 1 a 6 anos de idade, que haja um desenvolvimento, uma intervenção que vai desenvolver. Não estou falando de aba, não estou falando de robotizar, não estou falando de ensinar comportamento, estou falando de fazer a pessoa se sentir. Eu vou me estender mais, mas eu estou apontando 0 a 6 é um período extremamente importante. Tanto que quando caem os primeiros dentes, a gente sabe, acabou a primeira infância. Mas não é a primeira infância em termos de inocência, é a primeira infância em termos de capacidade de adaptação plástica do cérebro. Passou os 6 anos, nós já temos um problema maior, porque há maior resistência para a plasticidade, há já uma quantidade de comportamentos já aprendidos e solidificados, cristalizados, e que são difíceis de lidar. Aí entra a modificação de comportamento, até mais ou menos a idade dos 14, 15 anos, que é quando a pessoa entra na segunda fase, que é da puberdade, um novo desenvolvimento. E dos 15 em diante até os 21, a gente ainda pode capacitar, mas a gente já se preocupa em como é que vai a pessoa aprender alguma coisa. Então, o autista, dependendo da idade em que é diagnosticado, nós vamos ter que ter intervenções diferentes. Isso é o primeiro critério. O segundo critério é de nível intelectual. Nós temos a literatura antiga que nos dá conta que 70% de nossas crianças têm QI, quociente de inteligência, capacidade intelectual, potencial intelectual, como vocês quiserem determinar, entendendo o que é um potencial, tá? Porque o potencial é uma coisa, o realizar é outra. É em torno de abaixo de 70. Então, na faixa de retardo mental. A literatura mais recente nos dá conta que, tendo em vista as intervenções precoces de 0 a 6 anos, está diminuindo essa percentagem de indivíduos com quadro de autismo, e eles, agora nós temos em torno de 40% a 35% que estão na faixa de abaixo de 70%, na faixa do retardo mental. Então, isto nos mostra que
o nível intelectual pode ser melhorado conforme a intervenção e, novamente, com a idade de diagnóstico, quanto mais precocemente a gente intervém. A comunicação. A comunicação é extremamente importante na nossa avaliação, porque a maioria dos pais que estão aqui sabem do que eu estou falando, e os que não sabem, veem que as crianças deixam de usar a fala para fins de comunicação, a ponto de se tornarem alguns mudos, pararem, e sobretudo o marco de 18 meses é crucial, e outros usam a fala sem intenção de comunicação, repetem palavras aleatoriamente ou são como caixa de eco. Você quer comer? Você quer comer? Vem cá, menino. Vem cá, menino. Você está bravo? Você está bravo. Então, é um caixa de eco, uma ecolalia, sem que tenha compreensão da comunicação. E nós temos que lembrar que no nosso desenvolvimento, nós, assim chamados normais, normotípicos, existe uma primeira comunicação voluntária. Alguém aqui teria uma ideia qual seria a primeira comunicação voluntária, e não é o choro, tá? Porque o pessoal diz, chora para se comunicar. Não. Qual é a primeira comunicação voluntária? Alguém tem filhos? Não teve? Como? Não. O olhar não fala nada, não comunica nada. Também não. Oi? Qual? O apontar é a primeira comunicação voluntária nossa. E é o primeiro sinal que nós vemos quando a criança não aponta, nós já começamos a nos preocupar, e é um dos desafios dentro do espectro do autista. Então, nós temos muitos sinais precoces de a gente identificar, e quanto mais precocemente nós identificarmos, melhor será o prognóstico. Então, a comunicação é extremamente importante. A criança fala, ótimo. Depois a gente vê a funcionalidade da comunicação, mas ela é importante na avaliação. E um fator extremamente importante, eu não ponho nenhum como prioritário, gente. Todos eles são importantes, estão nessa ordem porque eu escrevi nessa ordem, mas não quer dizer que eles estão nessa ordem de prioridade, ok? A família. A família precisa de um sistema de apoio. As famílias que têm a família nuclear e ficam protegendo o filho, negando que tem alguma coisa de errado, e a família toda está dizendo que tem algo de errado, e eles se sentindo atacados e se isolam, estão fazendo um desserviço para si e para a criança. Porque quanto mais tiver uma rede de apoio, melhor é. Ter um avô que vá lá e participe na vida da criança. E muitas vezes ter o pai presente, porque muito pai foge, não aguenta, e chega e faz o seguinte, aponta para a mãe, é culpa tua. Nós não podemos esquecer que quando eu aponto para alguém, eu tenho 3 dedos apontando para mim. Então, são corresponsáveis, o pai e a mãe. E eles precisam de um sistema de apoio. Quanto mais tios, tias, a comunidade, a igreja, que é o caso que eu estou aqui vendo e estou tentando incentivar que isso aconteça, e é uma das ideias do Manuel, é tentar pegar... Manuel, posso falar em teu nome? Ok? O Manuel tem uma campanha.
A campanha de utilizar as sedes das igrejas batistas durante a semana em que não são utilizadas para culto, para atividades, que acolham crianças autistas, que é o que ele fez com a primeira igreja e que resultou na AMA. Então, nós temos que nos multiplicar, e a família necessita de um sistema de apoio, e precisa ser acolhida, entendida. É extremamente solitário cuidar de uma criança que não dorme a noite toda, não lhe deixa dormir, ou ela dorme na sua cama porque se acostumou a dormir na sua cama e lhe chuta a noite toda, e você dá uma bênção quando você acorda porque não vai ser mais chutado. Vejam, a família sofre, não estou dizendo que desama, mas sofre a dificuldade da criança se desenvolver, né? Então, há que ser uma comunidade que acolha a família. E precisa ver quais os recursos disponíveis na comunidade. Até os anos 2000 e pouco, a comunidade no Brasil era muito pobre nesse sistema. O que nós tínhamos, e felizmente a gente dava graças a isso, é que as APAES espalhadas pelo Brasil acolhiam os autistas e faziam sala de autistas, sem saber como lidar com eles, sem treinamento, mas era o recurso que tinha. Hoje, existe cada vez mais divulgação de conhecimento, treinamento de profissionais e a acolhida. Não há um estado no Brasil que não tenha uma AMA. Isto já é um progresso, né? Agora, imagina uma cidade pequena como Rio Claro, tenha 3 crianças autistas, digamos. Não vai ter atendimento lá, e Araras, que lá perto talvez tenha, eles não fazem um convênio para que a criança que é de Rio Claro vá para Araras. Então, é isso que eu estou colocando, o recurso disponível na comunidade. Há que se abrir e se acolher e se multiplicar. Quando a gente vê o autista no dia a dia, a gente o diferencia por vários graus. E uma delas é a distância afetiva que eles apresentam. O que é distância afetiva? Se eu me aproximar de qualquer um de vocês e olhar nos olhos e sorrir, o que vai acontecer? Eu vou receber um sorriso de volta. Se eu olhar com cara de bravo, o que eu vou receber de volta? Uma cara de bravo ou de espanto, né? Se eu me aproximar e pegar o Manuel e abrir os braços e me aproximar dele, certamente ele vai abrir os braços de volta e vai me abraçar de volta. O que é isto? O que eu estou falando? Perdão, volto. O que é que eu estou falando? É a distância ou proximidade afetiva. O que acontece quando eu faço uma expressão e a pessoa espelha? O que ela está fazendo? Ela está fazendo o que se chama ler minha emoção, ler minha mente, ler o que eu estou sentindo. E é o que a gente chama de teoria de mente. Se eu recebo uma criança no meu consultório e eu chamo João, vem cá, e ele vem, e eu sorrio, ele sorri de volta, ele está tendo uma teoria de mente, ele está sintonizado, ele está percebendo o meu afeto. Eu
mexo a cara mais bravo, ele me olha mais bravo. Ele faz o espelho, ele tem teoria de mente. Agora, uma criança vem, eu olho, ele não me olha nos olhos, me ignora o tempo todo, a mãe está contando a história e está chorando, ele não está nem aí com a mãe chorando. Ele tem teoria de mente? Então, existe isto e as mães têm uma dificuldade de aceitarem que ele tem uma distância afetiva. Ela diz, mas ele me abraça. Bom, ele abraça porque ele foi treinado e a senhora deu os sinais que ele tem que abraçar de volta. Mas a distância afetiva está aí. Não há proximidade, não há sintonia. E isto nos dá um fator muito importante que nos diz, dentro do sistema nervoso dele, eu estou falando dele porque é 4 vezes mais frequente em menino que menina, tá? Mas da criança, não está acontecendo o que a gente esperava que acontecesse. Se eu puxar um revólver aqui e der um tiro para cima, o que vai acontecer com vocês? Não, antes de se mandar. Não, antes de gritar. Ok, como é que sabe que tomou susto? Não. Porque liberou adrenalina num momento muito intenso. Vocês tiveram uma reação fisiológica, ok? A reação é depois. Mas no momento, liberou adrenalina. Tudo bem? Ok? Estou passando um filme aqui onde está morrendo uma mãe e o menino está lá pedindo para a mãe, não morra, mãe, fique comigo. Ok? Está vendo? Imaginando o filme? O que vai acontecer com vocês? Oi? Chorar. Mas por que chora? Porque de repente deu uma queda de nível de serotonina. Fisiologicamente, vocês tiveram uma reação. Agora, eu chego e eu pego o pastor André, que é um grande amigo meu, que eu curto, declaro em público, eu te amo, você me ama, nós nos amamos, nós conjugamos isso, e aí eu vou lá e abraço ele. Abraço. Né? E permaneço uns 30 segundos. O que aconteceu? Oi? Alguém tem um palpite? Não, mais alto, baixinho não é a serotonina. Aqui eu libero ocitocina, que é o hormônio do amor. E este é um hormônio que hoje em dia nos ajuda muito a agir, ok? Sobre a distância afetiva. Ok? Eu estou mostrando para vocês o que deixa vocês assustados, mas o que deixa alguém não afetivo, não está liberando, não está produzindo nível suficiente de ocitocina. Okay? Eu estou tentando dizer para vocês que não é só comportamental, físico acontece junto, e felizmente, dentro do nosso campo, a gente começa a ver mudanças e como a gente pode intervir. Ok? Estou aqui para vender esperança, gente. Meu peixe é esse. Né? Eu espero multiplicar os peixes e o vinho aqui para vocês, tá bom? Né? Ué, não foi feito?
Então, vou fazer de novo. Todo dia tem que fazer. Não é um dia só. É só deixar num livro, é estéril. Todos nós, é isso. E a comunicação verbal ou gestual expressiva. Um autista, quando quer alguma coisa, a mãe adivinha. Como eu disse, ele não aponta. Como é que a mãe sabe que ele quer? Não tem nenhuma mãe aqui hoje, né? Então, mamãe, fala comigo, me ajuda. Oi. Sim. Isso, ele puxa pelo pulso. Por quê? Vamos raciocinar juntos, né? Por que ele puxa pela mão? Porque a senhora é parte dele. A senhora é uma ferramenta dele. Ele não sabe que ele existe. Vocês estão ouvindo minhas palavras e estão dizendo, ele não sabe o que diz. Perdoai-lhe, Senhor. Não é assim? Não. Não é assim. Se eu perguntar para vocês, cada um, todos, pensem, onde cada um de vocês está 24 horas por dia? Né? Quem já sabe, já sabe. Ué, o senhor, por favor, me dá um chute, me ajuda aqui, só para começar. Onde o senhor está 24 horas por dia, ininterruptamente? Oi? Oi, como é que você chama? Jéssica, você? Como? É isso mesmo. Onde é que cada um de nós está 24 horas por dia? No nosso corpo. Ele não está no corpo dele. Ele está no seu, no meu. Ele não tem consciência de eu. Eu termino na minha pele. Eu não estou aqui. Eu estou dentro de mim. Eu não sou na cadeira, não sou o palco. Eu estou dentro do meu eu, do meu ser, do meu corpo. Ok? E eles não têm consciência disso. E por isto, é papel de vocês, pais e profissionais, refletirem sobre isso que eu estou dizendo. Como é que eu faço para que ele comece a existir em si? Né? Como é que eu posso tornar qualquer um de vocês, de repente, extremamente consciente de si? Acorda, gente. Como é que eu faço para que vocês estejam extremamente conscientes de si? Oi? Está fazendo aí. Tocar. E é impressionante a quantidade de pais que dizem, ele não me deixa tocá-lo. Eu não consigo tocar. Ele resiste para eu tocar nele. E esta é a estrada real para nós darmos a consciência de si. Tem que começar com o corpo. Okay? Estou jogando conceito, gente, não estou dando fórmula, estou mostrando para vocês o conceito de autismo que a gente deve saber intervir. Agora, a comunicação
expressiva, que é mandar daqui para fora. E a comunicação receptiva? A gente cansa de falar a mesma coisa e parece que está falando com um surdo. Uma das suspeitas, um dos primeiros profissionais que são consultados são as fonoaudiólogas. Eu acho que meu filho é surdo. E não é nada disso. Acontece que eles não prestam atenção. E prestam atenção. E não prestam atenção. E prestam atenção. É oscilante. Então, a gente tem que se certificar que a criança registrou o que foi dito, o que foi mandado. E a gente, infelizmente, tem pouca paciência. Diz uma vez e já sai bravo. Da terceira vez já está gritando. Na quinta já mudou a fala e a criança fica confusa. Primeiro vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu já falei com você. O que tem a ver? Eu já falei com você, vem aqui. E a criança fica confusa. Então, temos que entender as características. Eu estou descrevendo para vocês, não como vocês diagnosticam, mas como vocês vivenciam, como a criança vive, como vocês vivem com ela. E, realmente, a percepção de corpo, como eu falei anteriormente. Quantas crianças, as mães dizem, ele chora pouco. Não chora. Ele cai, levanta e não chora. O que qualquer um de nós, ao cair, ou ao ter um trauma, como um canto de uma mesa, ou de um objeto que cai em cima do pé da gente, o que nós fazemos? Nós tocamos a parte do corpo, nós temos consciência de corpo. Novamente, a dificuldade deles conhecerem o corpo. Não mostram resposta dolorosa. Então, a mãe vem, interpreta, e a gente assume que ela sabe tudo, quando na realidade não é nada disso. Ah, ele aguenta a dor tranquilamente. Não é assim. Então, a percepção de corpo, desde zero, nulo, até extrema. Então, nós temos que ter uma ideia de como é que a pessoa é. E, por último, a capacidade intelectual ou inteligência. A gente vê as crianças manipularem objetos que nós chamamos de brinquedos de uma forma muito hábil. Por exemplo, os quebra-cabeça. Eles são ótimos com quebra-cabeça, desde que a gente não interfira, não se meta. Tem que ser desse jeito, faz desse jeito. Deixa fazer do jeito dele, para ver como é que é realmente a capacidade intelectual deles. A gente não pode fazer, infelizmente, pelos testes padronizados. Passar um VISC, né, numa criança, ela não vai passar. Ela vai me dar um retardo mental profundo. Mas ela mostra a capacidade de mexer com as coisas e a gente se entusiasma porque tem acesso à verdadeira capacidade intelectual e a gente tem que propiciar esse material. Quando a gente intervém, qualquer intervenção, qualquer uma, usa a comunicação verbal. Quem está orientando, orienta falando. Não é assim? Ou ajudando, moldando. E, infelizmente, a comunicação verbal é ruim. Ruim. Vocês conhecem o dicionário português? Ruais, grande, né? Tem uma palavra que é extremamente inútil e que os pais de autistas usam repetidamente. Tem algum pai de autista aqui? Ok. Qual a palavra que o senhor mais usa com o seu filho? Oi? Não. Ou para. Ou deixe de fazer. Ok? Vamos ver?
eu vou dar 3 ordens, vamos ver se vocês conseguem obedecer. Parem de pensar na vossa mãe e o nome de vossa mãe. 2, nem pensem na cor do veículo que trouxe vocês aqui hoje. Ignorem o pé direito. Qual das 3 vocês conseguiram obedecer? 0. Por quê? Porque usaram sinônimos da palavra que eu costumo chamar, espero que vocês saiam daqui levando essa mensagem. Se esta levam 50%, não é? 50% dos problemas se resolvem. É proibido falar a palavra proibida. Ela se escreve NAO, mas é proibido falar a palavra proibida. Porém, é permitido proibir usando exclusivamente o afirmativo. Então, se o filho está correndo, e eu digo, não corre, o que ele vai fazer? Mas se eu disser, senta aqui, meu filho, vem aqui no meu colo, pega isso aqui, o que vai acontecer? Vai sentar no teu quarto, veja a multiplicidade de opções. Ok? Então, uma afirmativa equivale a trilhões de negativas. Dá para entender isso? Complica a lógica, mas falar a palavra proibida é se derrotar. Então, quando é dada a palavra verbalmente, já como é dado. E outra, a criança é muda, não fala. Você quer comer, filho? É esse silêncio que vem. Então, para que perguntar? Não é? Então, quando for dar uma ordem, dá palavras curtas, uma sentença curta, num tom tranquilo, firme, gentil, constante, persistente e, sobretudo, tomem cuidado com o abstrator. Ele está lá na cozinha puxando a mãe, querendo comer, e a comida está quente. Filho, nós só vamos comer daqui a 10 minutos quando o papai chegar. Ele sabe o que é 10? Sabe o que é minuto? E sabe o que espera um pouco? Então tem que tomar cuidado com as ordens dadas verbalmente. Eu estou transmitindo para vocês porque vocês vivem ouvindo pais dizendo que tentam e que o filho é desobediente. O erro é de quem dá a mensagem. E precisa modificar. A tonalidade, né? Sempre no afirmativo e calmo. Já te falei 3 vezes. Não deu mais nada. E é necessário, muitas vezes, que se repita. Vem aqui, ele não escutou. Ele não é surdo, mas não escutou. Repete, mas não muda. Não muda. Eu já te falei para sair daí. Já é outra. Você está me deixando brava. É outra. E não dá. Não dá. Isto ocorre frequentemente. E, sobretudo, tem que ter um tempo de espera para a resposta. A gente dá uma ordem e tem que entender. Se eu chegar no saião e disser bom dia, esticar a mão, o que vai acontecer?
ele vai automaticamente e rapidamente esticar a mão de volta e segurar a minha. Ok? Porque o tempo de latência entre eu dar a ordem e ele atender é pequeno. Mas no caso das nossas crianças, tem um tempo de latência muito grande. Então não adianta repetir várias vezes. Dá um timing, dá um tempo. E, sobretudo, o interventor, quem intervém, tem que saber dar recompensa, dar socialmente aprovação, dar para a criança, muito bem, você fez bem, vem aqui, e não tenta dar um abraço porque, de repente, é castigo para a criança. Então, não é? E as professorinhas adoram, né? Ai, está aqui, amor. Aí não deu certo. Tem que saber. É isso mesmo, né? Acontece. Então tem que saber, cada indivíduo, como é que é o seu timing. E muitas das intervenções não são feitas pelos pais. É delegado a terceiros. E o pior pecado que acontece atualmente é que os terceiros intervêm sem informar os pais o que está acontecendo. Então, a criança vai para a terapia de ABA, né? Terapia comportamental, fica 1 hora com o psicólogo na sala. Volta para casa e continua do mesmo jeito. 6 meses de ABA continua do mesmo jeito. Não ensinou a mãe como é que tem que lidar com a criança que dá certo. Então, delegar para terceiros é perigoso e o terceiro se torna, às vezes, um aliado da criança, consegue mudá-la, mas não muda porque não generaliza. O importante é que a criança mude no seu ambiente natural, na sua casa, na sua comunidade. No laboratório chamado consultório não basta. Então, os pais têm que ser incluídos, ensinados, ok? Infelizmente, não é o que acontece. Então, tem intervenções físicas. Com intervenção física, tem a fisioterapia, que, se ela for bem pensada, e que pensa que o indivíduo precisa ainda se desenvolver, ela é adequada. Mas se ela é somente mecânica, porque esse exercício fortalece a musculatura e não dá um desenvolvimento para a capacidade de autonomia da criança, será um desperdício de tempo. E intervenções com medicação. O que há de medicações que são dadas e mal dadas é impressionante. Né? E crianças que ficam robotizadas, ficam com o intestino preso, precisa tomar medicações para evacuar, ficam robotizadas, presas, ficam agitadas, então há muita cautela. Eu falei de uma medicação aqui anteriormente, que é hormonal, que é a ocitocina, né, que tem ajudado muito as crianças. Atualmente, nós estamos estudando cada vez mais a introdução dos canabinoides. Não confundir com maconha. Okay? Maconha é para ter um barato. Não é maconha, mas o que está acontecendo no movimento internacional é que há um interesse econômico muito grande de conseguir legalizar e abrir mercado para uma pleiade, milhões de dólares, bilhões de dólares. O mercado é muito grande, mas, ao lado disto, a ciência tem pesquisado muito bem
os receptores canabinoides. Nós todos, receptores canabinoides. E os agentes canabinoides são muito benéficos quando usados de forma adequada para muitas patologias e têm sido muito bem-sucedidos. É questão de tomar cuidado. Infelizmente, está um mercado muito grande e está se gastando R$ 2.500 a R$ 3.500 por mês para importar com o beneplácito da Anvisa. E ao lado disso, o que está acontecendo é que o pessoal está plantando no quintal de casa e está intoxicando as crianças, ou estão dando coisas que são placebo, porque na realidade não funciona. Então, tem gente que traz a plantinha e planta lá no sítio, lá, sei lá, em Cabrobró da Serra, sei lá onde, e vai lá e pega as folhas. Não é as folhas, é as flores. A época da florada. E precisa saber como tirar e também purificar. Não é profissão de mãe saber ser farmacêutica, né? Então, é uma nova esperança que a gente tem, sobretudo para aqueles que têm convulsões resistentes às medicações usuais, né? E para as crianças um pouco mais novas, dependendo do que necessita, como ansiolíticos têm sido muito bons, né? Do ponto de vista psicológico, educacional, emocional, atividade de vida diária, ABA, muitas vezes conseguir ter uma intervenção psicológica no sistema da família, conseguir apoiar a família que está desarvorada. Ambiental, tem musical, em que as pessoas são envolvidas em música, tem períodos em que há colônias de férias para as crianças autistas que dão férias para os pais, nem que seja colônia de férias de dia, das 8 às 5 da tarde, os pais podem se encontrar e conversar e não estar caçando frango o dia inteiro atrás da criança, tentando segurar. Desculpe, caçar frango é minha expressão minha, mas é pictórica, né? Mas ficar sempre preocupado que vai se machucar. Do ponto de vista social, eu aprendi isso muitos anos atrás, de um casal que tinha uma filha autista, e a mãe disse: eu já designei a quinta-feira como o dia de eu sair com meu marido. E nós temos vida social, sim. Sábado, domingo eu não vou conseguir ninguém que queira ficar com minha filha, mas quinta-feira eu consigo. Aí eu vou no cinema, eu encontro com meu marido, a gente fala da época que a gente era namorado, ou qualquer coisa, ou se curte, mas pelo menos a gente tem um momento em que a gente ainda se abastece. Quando eu falo com os pais e eu começo a mostrar os dedos, eu digo: quem que está em primeiro lugar na sua vida? Tem pai de autista aqui, por favor? Quem que está em primeiro lugar na sua vida? Quem que... Meu filho. Quem está em segundo lugar? Oi? Quem? Você tem outros filhos? Então, e os filhos estão antes que o esposo? Não, o outro filho está em segundo lugar. Terceiro, o marido. Estou perguntando, eu não estou... Espera aí, desculpe, eu estou impondo. Não, vamos começar tudo de novo. Então, primeiro o filho, segundo os outros filhos, terceiro, quarto... Será? Não vem a família? Mamãe, papai, os agregados? Agregados. E depois, em quinto, vem eu. Não é isso? Está vendo aqui? Está errado. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Estão vendo aqui? Quer ver certo?
Então, por isso que eu enfatizo, vocês têm que voltar a cuidar de si, cuidar da companheira, do companheiro, juntos, porque vocês dois se somam. Em terceiro, tentam obter o apoio da comunidade. Em quarto, vocês conseguem com os 3 ajudar os filhos, e ser irmão de autista é muito duro. E por último, somando os esforços, começa a fazer isso. Então, é isso no sentido da participação familiar, né? Informada versus impostas. É imposto porque está sozinha, né? Está sempre sozinha. Eu tenho que me virar sozinha. Não é assim. Por isso que eu sou amigo do Manuel. Ele diz, vamos pegar as igrejas e vamos ajudar as famílias. Não é isso? Não é essa a tua bandeira, Manuel? Estou voltando a repetir, estou contigo. Entenderam? Boa noite. Posso fazer uma última perguntinha? É só uma preocupação maior que a gente tem, porque na caminhada com um filho autista, acho que o maior temor é quando o pessoal começa a perceber que está havendo alguma regressão. O que pode se dizer sobre isso? Prevenir? Qual que é a postura? Uma palavra rápida sobre isso? Ok. Quando que regride? Aos 18 meses. Logo cedo, porque a criança vem se desenvolvendo, a criança está andando, a criança está olhando, está balbuciando, fala mamá, papá, quer, teté, e de repente para. Aí vem as comadres. Você também demorou para falar. Vem a famosa negação. A vovó, ela adora aquele neto. Então, não está acontecendo nada. Então, vai. Vamos buscar a benzedeira. Não, tá bom. Mas essa não deu certo, vamos procurar outra. Tá bom? Então, olha, o chá de losna. Né? O que é isso tudo? É negação. Primeira fase. Então, não está acontecendo. Ok? Então, o que se deveria fazer? Eu ouvi tua pergunta, só estou te dizendo como é que é a reação de quem é o dono da criança. Quem é o dono da criança são os pais. A prevenção é isso que nós estamos fazendo aqui. Educar, transmitir. E espero fazer aquilo que nos Estados Unidos se faz, Head Start. Avaliar as crianças cedo, gente, muito cedo. Então, que coisas é para olhar? Como a criança olha? Como a criança busca de fato? Como ela aceita a mudança da mamadeira para a papa mais consistente, para algo mais sólido? É isto, fazer um programa de prevenção. Okay? Então, os pediatras, eu peço para todas as pessoas que vêm me procurar, que são autoridades políticas, me dê a oportunidade de falar com os seus pediatras. Eu estou esperando a resposta. Então, a resposta que eu te dou, prevenir, é pediatra. Bom, vamos dar mais uma salva de palmas para o Dr. Rosenberg. E a gente quer agradecer muito a presença de todos vocês aqui e dizer que nossa comunidade está de braços abertos para ser esse canal de bênção. Mais uma vez, gratidão especial ao nosso querido Manuel Té, que é a pessoa principal que está
fazendo com que isso seja uma realidade. E para marcar esse momento como gratidão da IBNU, a gente tem um pequeno presente aqui, que vem direto de Jerusalém. Muito especial, vem da Ir David, tá? Como lembrança aí, né, da sua presença no nosso meio. Dr. Rosenberg é de origem judaica, por isso que ele reforçou tanto a importância aí do Deuteronômio. E eu quero encerrar essa noite dizendo que uma das coisas mais preciosas do Deuteronômio é aquilo que a gente conhece, que diz que a gente deve amar a Deus de maneira completa, com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento. E no livro, um pouquinho antes, no Vaikra, no Levítico, diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. E a gente conhece isso na tradição de outro rabino da Galileia, que se baseou exatamente nisso, e por isso nós conhecemos através dos ensinos de Jesus. Na tradição judaica a gente tem uma expressão muito importante chamada Tikkun Olam, que é fazer do mundo um lugar melhor, melhorar o mundo. E na tradição cristã a gente fala sobre o reino de Deus, que é exatamente fazer com que aquilo que vem de Deus seja vencedor no mundo que precisa de muita ajuda e bênção, que vem dos ensinos que a gente conhece na fonte dessa tradição tão extraordinária que é a tradição judaico-cristã. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões da IBNU.